Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Como sempre digo, essa casa foi na qual eu comecei a trabalhar um pouco, a entender um pouquinho mais, com a ajuda de muitas pessoas que aqui estiveram, e logicamente com a ajuda dos nossos amigos do plano espiritual. Que esses nossos amigos possam nos auxiliar a passar a mensagem necessária dessa noite. Primeira coisa que eu queria dizer é que vocês vão me ver tomando água, meio como se estivesse no deserto, mas é que eu faço uso dos medicamentos e eles me secam a boca, então às vezes eu sou obrigado a dar uma pausinha para a água. Tá? Bom, nós vamos ter que ir um pouco mais rápido hoje do que normalmente eu gosto de fazer. Nós vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. A caridade é uma coisa muito falada, principalmente no meio espírita. Eu levei um golpe danado por causa da tal da caridade. Eu estava no banco uma vez, faz muito tempo isso, eu estava no banco uma vez e um rapaz me ligou que ele procurava o presidente da Mocidade Espírita. Vejam, era novinho nessa época. E ele não encontrou, ligou para minha tia Helena, acho que ela nem lembra disso, e depois ela passou o telefone do banco. E esse moço queria falar comigo. Por questão de segurança, logicamente, eu não conversei com ele no banco. Aí eu marquei um encontro com ele num lugar bem central, antigamente onde era a lanchonete Vanguarda lá, que era o Banco Real na frente, né? E fui lá conversar com o rapaz. Ele me disse que estava fazendo um curso de apicultura em Avaré, que na rodoviária ele foi roubado, levaram as malas dele, levaram todos os documentos, e ele morava em Brasília e precisava de uma ajuda para poder voltar para Brasília. Aí nós sentamos para conversar e o rapaz sabia de espiritismo há muito mais que eu. Ele falava de um autor, de outro, citações do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Eu fiquei admirado de ver. Até achei o rapaz muito simpático. Me conquistou naquele momento. Bom, ele precisava então de um dinheiro para chegar até Brasília. E eu, empolgado, de um espírita caridoso, na mesma hora, eu não tinha dinheiro no bolso, fiz um cheque, que o Roberto, que era dono da lanchonete lá, trocou o cheque, eu dei o dinheiro para o rapaz e fui fazer um curso do banco em São Paulo. 2 semanas depois eu voltei de São Paulo, chego em casa, todo mundo rindo na minha cara. E eu não entendia por quê. E olha, gente, eu lembro que naquela época eu estava atolado naquele cheque especial, fazendo um esforço danado para sair daquilo. Mas eu passei o número da minha conta, a agência, para o rapaz, ele ia depositar. E nessas 2 semanas ele não havia depositado. Aí cheguei em casa e todo mundo rindo, estavam com um jornal de Rio Claro. Esse rapaz já tinha sido preso em Rio Claro antes de me dar o golpe. E ele era especialista em golpe em espíritas. E ainda ele descreve lá que espírita, com essa história de fazer caridade, às vezes fica um bobão. E ele usa isso. Tá? Não estou dizendo que não é para fazer a caridade. Mas estou dizendo que em nome da caridade eu levei um golpe legal numa época muito complicada. Tá? E logicamente esse cara não foi para Brasília, não fazia apicultura e não me pagou. Então vejam, é um negócio meio estranho. Mas pelo menos quando eu emprestei o dinheiro para ele, eu fiquei com a minha consciência tranquila, até me achando um anjinho. Quando eu não recebi o dinheiro dele, aí logicamente mudou a minha apreciação em relação à pessoa dele. Tanto é que eu o lembro até hoje. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que se encontra na Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Vejam, eu estou fazendo algumas referências, eu peguei o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução que eu tenho.
Eu peguei também o Novo Testamento, tá, do Haroldo Dutra Dias, que o Emerson, que fala muito dele, havia me indicado, e realmente é muito bom de ler com as explicações que ele tem. Então eu fiz alguns parênteses aqui, quando eu citar alguma coisa que está diferente do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não só de tradução, tá? Não envolve nenhuma diferença muito grande na parábola. Então, Jesus diz, portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Vejam, aí há uma situação interessante que vem acontecendo através dos tempos. Nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí, outro dia, conversando com um amigo que é materialista, e ele me disse, rapaz, vocês estão sempre passando de provas e expiações para a regeneração, nunca para de passar. Não é? Nós ouvimos isso em todas as palestras, não é isso? Mas realmente é verdade, nunca para de passar. Nunca para de passar a evolução, o crescimento, desde que nós possamos correr atrás dele. Pouco importa se nós estamos num planeta de provas e expiações, ou se vamos estar num planeta de regeneração. Importa o trabalho que fazemos com a nossa vida. Importa aquilo que buscamos. Importa acreditarmos que dá certo. Mas para dar certo é necessário exercício, treinamento. O treinamento só faz quem sabe que quer alcançar uma meta. Se nós não temos essa meta na nossa cabeça, nós não temos porque é amar. Só. Agora, os treinamentos para esse amor, pelo menos do Novo Testamento, que é o que eu gosto mais de pesquisar, os treinamentos estão todos lá, que nós vamos colocar depois. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, ou em outras traduções, benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Aqui há um parênteses a ver com a tradução do Haroldo Dutra Dias. Ele diz, herdai o reino dos céus que vos foi preparado desde o início do mundo. Parece que não há muita diferença. Mas conversando com amigos de outras religiões e outros um pouquinho mais radicais, esse possuir é como se eu tivesse comprado esse reino. Como se eu fosse dono desse reino de Deus. Na realidade, não é isso. Herdai o reino de Deus significa herdai a paz desse reino. Herdai, talvez, esse mundo de regeneração. Herdai o seu lugar naquela comunidade cristã que trabalha em favor de um futuro melhor. Tá? Aí ele continua. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigastes. Na tradução do Haroldo Dutra Dias, disse, era estrangeiro e me abrigastes. Estrangeiro, como nós sabemos, estrangeiro é quem é de fora, tá? E eles citavam isso muito em relação aos povos pagãos. O que eram os povos pagãos? Eram todos aqueles povos que na época cercavam, estavam perto da Judéia, tá? E para eles eram povos pagãos porque acreditavam, muitos daqueles países, em vários deuses e não acreditavam na tradição hebraica e não em Jesus Cristo, tá? Então, ele continua, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Aí há uma outra coisa interessante na tradução também que pode mudar a maneira de se pensar. Estive na prisão e viestes a mim. Viestes a mim é diferente de viestes me ver.
viestes a mim, tá? Viestes a mensagem nova, viestes a uma condição nova de vida. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos famintos e vos demos de comer, ou tiveste sede e vos demos de beber, vimos sem abrigo e vos abrigamos, sem roupa e te vestimos, quando o vimos doente ou na prisão e fomos a ti? E o rei responderá: eu vos digo em verdade. E aliás, lá na tradução do Haroldo Dutra Dias, ele usa a palavra amém, para seguir exatamente os textos, os pergaminhos bíblicos da época. Tá? E amém nada mais é, eu vos digo em verdade. É isso, é assim mesmo, é uma afirmativa. Tá? Então, quando nós lemos em alguma parte do Evangelho nas traduções, amém significa é isso, eu vos digo em verdade, é uma afirmação. Tá? Então, eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos, mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E aqui tem uma outra coisa para ser colocada. Na tradução do Haroldo Dutra Dias não está todas as vezes que fizestes, está na medida em que fizestes. Para mim, opinião pessoal, a medida em que fizestes, essa medida é individual, é de cada um, conforme o seu processo evolutivo. Eu conheço a lei, entendo, mas não faço, não modifica nada. E cada um, conforme nós vemos as N religiões que existem no mundo, cada um está interpretando a seu tempo e a sua forma. Então, para mim, tá, Álvaro, na medida em que significa na medida da nossa possibilidade. Tá? Que, aliás, tem que ser aumentada. Essa possibilidade, eu posso só isso, hoje. Agora, se eu ficar estático, não fizer o treinamento de amor da minha vida, usando as várias táticas desse treinamento que existem no Evangelho, para que estou aqui então? Tá? Não adianta nada. É o que eu sou acostumado a dizer, que eu ouvi isso uma coisa, é um pouco taxativo, mas eu acho certo. A gente entra no mundo, não faz nada a vida inteira, depois sai. Tá? Nasce como uma múmia, vive como uma múmia e morre como uma múmia. Passa pela vida, mas não vive. Para que então? A Terra não é uma colônia de férias, é um local de trabalho. Tá? Não é ficar... lógico que nós buscamos a alegria, a felicidade, não tem dúvida, mas elas devem ser conquistadas. Não é como um cachorro alegre abanando o rabo quando o dono vem. O cachorro não tem esse raciocínio como nós. Tá? Esse pensamento, e a consciência é um pensamento muito mais aprofundado, nos dá essa paz de espírito ou não. E essa paz de espírito ou não é a nossa colônia de férias ou a nossa prisão. Então, ele dirá em seguida àqueles que estiveram à esquerda. As traduções comuns estão: separai-vos de mim, malditos. Na tradução do Haroldo Dutra Dias está: afastai-vos de mim. E não separai-vos de mim. Afastai-vos. Afastai-vos significa que eu posso voltar. Certo? Separai-me de mim parece definitivo. E essa era a ideia antiga, aquela ideia de céu e inferno, que quando eu fosse para o inferno seria por toda a eternidade. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com determinadas situações e procurar saber, porque senão, separai-vos de mim, significa que às vezes eu vou estar tentando fazer o bem para justificar. E não porque estou querendo, e não porque estou sentindo, e não porque estou treinando. Agora, o afastai-vos de mim significa que eu tenho a chance de retornar perto do rei. Amaldiçoados, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Aqui há uma coisa interessante que nós precisamos entender. Veja, não é só essa parábola, que aliás ninguém gosta de ler essa parábola, porque parece que se repete, só parece, tá? E não
é dado muita bola a elas. Então, quando ele fala aqui, ide ao fogo eterno, a palavra eterna, para nós, tem uma ideia de não ter fim, não é isso? Eu vou ser eternamente um sofredor. Nossa, dou um tiro na cabeça, é lógico, porque eu vou ser eternamente sofredor. Agora, aqui, na tradução do Haroldo Dutra Dias, lá na hora que ele coloca por que do grego veio para isso, o eterno significava indeterminado e não eterno sem fim. Então, veja, afastai-vos de mim, eu posso voltar, amaldiçoados naquele momento, ide ao fogo eterno, indeterminado, até o tempo, então, que eu consegui sair desse fogo. Então não é eterno para sempre, é eterno no sentido de indeterminado, enquanto eu não der um gás em mim mesmo e começar o meu crescimento, que foi preparado para o diabo. E aqui há uma outra coisa interessante, que o termo diabo, eu não vou dizer agora de onde veio, que aliás eu nem soube ler lá aquelas coisas. Mas a ideia é a seguinte, o diabo é aquele que desune, que inspira o ódio, que leva à inveja. Então esse diabo não tem um lugar circunscrito, ele está dentro de nós. Então eu estou afastado da mensagem de Jesus, é lógico, amaldiçoado naquele momento. O amaldiçoado também não significa que falem mal de mim. Significa que eu não faço parte àquela sociedade ou àquela comunidade. Então, ide ao fogo eterno, que é pelo tempo que eu posso me trabalhar para sair dali, que foi preparado por aquele que desune, que inspira o ódio e a inveja. Então, vejam, às vezes eu posso fazer uma coisa interessante. Eu vou para um, falo mal do outro. Vamos supor, alguém me disse, a pessoa A me falou mal da pessoa B. A pessoa A me falou se abrindo comigo, confiando em mim, porque ela tinha dificuldade no relacionamento com a pessoa B. Aí eu pego tudo que a pessoa A falou, vou para a pessoa B e ainda dou uma dramatizada legal. Tá? Aí a pessoa B, se não tinha raiva da pessoa A, passou a ficar. Não é isso? Então, quem foi aquele que desuniu, que inspirou o ódio, que inspirou a inveja? Fui eu, naquele momento. E na hora que eu estou ajudando alguém de todo o coração, sou eu fazendo uma caridade. Então, nós vivemos nessa relatividade do bem e do mal. E aqui na Terra, com raras exceções, não existe o bem total e nem o mal total. Nós ficamos entre um e outro. E aí ele diz, pois tive fome, não me deste de comer, aquela coisa toda que nós já falamos. E aí eles vão perguntar novamente, né? Senhor, quando que nós te vimos com sede, com fome, na prisão, e não te servimos? E ele responderá, o rei, eu vos sigo em verdade, ou seja, amém, todas as vezes que, ou na medida que, como disse antes, deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. E então, estes virão para o suplício. Suplício como sofrimento. Nós colocamos, em todas as traduções quase, tem castigo. Tá? E, na verdade, o suplício é uma coisa conquistada por nós, não é um castigo. Tá? Porque a lei divina, se nós formos pegar no livro dos Espíritos, no terceiro livro do livro dos Espíritos, deve ser o item 12, que fala da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos perceber que lá tem uma situação muito interessante, que a nossa lei dos homens, se modifica conforme o tempo, conforme nós, homens, seres humanos encarnados aqui, vamos progredindo na nossa sociedade. A lei divina é imutável, mas como pode ser se eu interpreto diferente? Justamente, eu interpreto diferente
conforme o meu adiantamento moral, espiritual, às vezes intelectual, amar do coração, de como eu vejo o outro, de como eu trabalho nesse mundo, de como eu entro. E depois outra, se nós estivermos lá por tempo indeterminado, no sofrimento, nas dificuldades, por aquilo que nós mesmos causamos, nós temos toda chance de sair e recomeçar. Cada dia é um recomeço. O Chico Xavier não diz que não dá mais para mudar o passado, mas de hoje eu posso mudar o meu futuro? Se nós vivemos numa vida de escolha e consequência, significa o quê? Se a consequência do que eu fiz lá atrás é sofrimento, eu trabalho hoje para que a consequência do meu trabalho no futuro seja alegria, felicidade. Mas não é trabalhar como se trabalha no nosso trabalho comum, de só receber aquele salário. É o trabalho que vai além disso. Eu estou dizendo, só tomando como referência o trabalho comum, mas o trabalho é íntimo. Aquele trabalho é o trabalho que vai além do reconhecimento do outro. Agora, vejam, o Einstein diz uma coisa interessante, que os grandes gênios recebem um antagonismo muito forte dos ignorantes. Olha que coisa interessante. Aconteceu com Jesus. O maior gênio da humanidade, em entendimento, em amor, foi perseguido muito pelos ignorantes, que diziam conhecer a lei. Esse é o problema. Dizer que conhece a lei e não ajudar. Esses tempos atrás eu estava vendo na televisão, e essa semana ocorreu novamente, eu acho que hoje, acidentes nessa estrada de Macatuba, Lençóis. Nas duas fotos que eu vi, existem as duas faixas amarelas no meio da estrada. Essas faixas amarelas, para quem conhece a lei, significa que não pode ultrapassar. Não é isso? Tá? Agora, se os carros bateram de frente, é porque algum estava lá do lado do outro. Conhecedor da lei, mas não cumpridor. Aí existe. Às vezes nós erramos mesmo, tá? No trânsito. Tudo bem, ouve umas coisinhas que não quer ouvir, mas nada grave. Agora, numa estrada, numa velocidade de 100 por hora, invadir a pista do outro, realmente pode causar danos, severos, como a vida de outra pessoa. Aí eu fui procurar o que significa caridade. Fui procurar no nosso amigo Google, que, aliás, eu conversei com uma pessoa esses dias, eu achei um negócio muito interessante. Eu estava falando de um grupo de anônimos que eu gosto muito, e a pessoa falou, como é que é e tal. Aí eu tentei explicar, mas não entendi direito. Aí eu falei, bom, procura na internet, é só entrar lá, tem na internet. Eu não entro na internet porque a internet é coisa do demônio. Vejam, mas é o posicionamento dessa pessoa. Ela acredita nisso, que a internet é do demônio. Para quem quer ver demônio na internet. Para quem quer ver anjos na internet, tem muita coisa. Tanto é que eu fui buscar a definição de caridade, que para mim é o amor em movimento, e encontrei uma definição do Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, da obra Viajor. Olhem que coisa interessante. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma.
Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Por quê? Onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a caridade a benefício do mundo inteiro. Então, há uma diferença grande entre o demônio e uma mensagem dessa que amplia a caridade e nos dá o exemplo exato do que fazer. Tenho aqui um manualzinho do que posso fazer em todas as situações que me cercam. Um manualzinho simples, que aqui no meu, na minha impressão aqui, tem 3 páginas, porque eu não enxergo. Lá é pequenininho, tá? É uma coisa que dá para decorar tranquilamente, certo? E outra, nós chegamos depois num ponto que nós vamos notar no Evangelho que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. É difícil, às vezes, quando a gente vem falar aqui na frente, e vem falar para esperar um elogio, um reconhecimento. É lógico que o elogio, o reconhecimento nos ajuda a caminhar. Mas às vezes é difícil, eu garanto a vocês, às vezes é difícil tirar a ideia de estou servindo ou estou querendo aparecer. É difícil trabalhar essas ideias, porque em mim também tem orgulho, em mim também tem a vontade de ser uma bandeira tribulando. Tá? E é duro, é um exercício até complexo tirar uma coisa da outra. Hoje eu estava tarde, até 6:30 da tarde, dando uma olhada em algumas coisas, quis bolar um negócio, não deu certo, tirei, procura outro, tira. O bom é que a gente estuda com isso, tá? Mas o tempo todo pensando nisso. Deus, dê-me a simplicidade de tentar fazer o trabalho que é necessário. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é dos espíritos superiores. A gente trabalha, o trabalho meu aqui é só ser um microfone que eles falam, né? E a gente passa. Então toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são extremamente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E aí ele coloca, em todos os ensinamentos, Jesus coloca o tempo todo a humildade e a caridade como a nossa saída, como o caminho da felicidade e da alegria, não só nosso, mas da comunhão. Quando nós falamos em comunhão, que as igrejas falam, o que significa isso? Estar em comunhão, estar com, é a comunidade que nós vivemos. Essa palavra comunidade nem existe mais. Hoje nós estamos tão atrapalhados com aqueles WhatsApp que nós estamos colocando uma relação virtual acima de uma relação pessoal. Vejam, vamos supor eu ligo para minha namorada. Oi, amor, e estou querendo matar a bicha aqui. Pelo telefone, vejam, pelo telefone, eu posso mentir tranquilamente, porque ela não está me vendo, não é isso? Mas mesmo assim, ela percebe o tom da minha voz. Se há firmeza no que eu estou falando ou não. Se eu deixo dúvidas no que eu estou falando ou não. Agora, naqueles WhatsApp, você pode falar o que quiser. Porque o outro não está ouvindo a tua voz. Não está te vendo. Não está te sentindo. Não sou contra os WhatsApp, não. De jeito nenhum. É a nossa tecnologia de hoje. Mas espera aí. Quanto por cento do meu tempo eu estou dando à minha relação virtual e quanto por cento do meu tempo eu estou dando à verdadeira relação? Nós. Esse conjunto nós. O conjunto que, como eu não canso de dizer, é sempre maior que a soma das partes. O conjunto é sempre maior que a soma das partes.
E eu não perco a minha individualidade por estar no conjunto. Pelo contrário, a minha individualidade se manifesta na luta pelo conjunto. E às vezes, esse conjunto vai ter ideias que são coletivas. Tá? E nas ideias coletivas, quando eu quero que um conjunto cresça, mesmo que a minha opinião naquele momento não esteja valendo, mas a ideia maior do conjunto faz com que ele cresça, eu preciso aceitar. E outras horas eu dou ideia para que o conjunto cresça. Eu não estou dizendo aqui das nossas eleições. Não é isso que eu estou querendo colocar. E não estou querendo colocar que a comunidade Brasil tenha que correr por esses caminhos. Mas a comunidade que existe em nós. A comunhão que eu quero ter com Deus. Eu fico sonhando em ver espírito mexendo nos WhatsApp e não vejo quem está na minha frente. Vejam, eu não sou contra a tecnologia de hoje, pelo contrário, sou totalmente a favor. É os tempos que nós vivemos. Sempre digo que as pessoas novinhas como eu podem aprender um pouco desse mundo novo. Vejam, eu tenho um filho de 31 anos e uma filha de 28 anos. E eu tenho só 54. Eu nasci no século passado. Tá? De quando eu nasci para cá, o mundo é totalmente diferente. Depois da Segunda Guerra Mundial para cá, tudo mudou em termos de tecnologia. Tudo avançou e avança rápido demais. E graças a Deus que avança. E agora nós estamos entrando no tempo da física quântica, que é justamente essa que vai provar, na minha opinião, todas as obras básicas do Espiritismo. Tanto é que o Allan Kardec afirmou, tá? Se a ciência desdizer o Espiritismo, fique com a ciência. Então vejam, nós precisamos entender, como diz o Allan Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé onde entra o sentimento, onde entra a razão. E diz o Emmanuel que a religião do futuro é a soma da ciência com a filosofia. É o homem aprendendo a conviver e usando a ciência em benefício de todos. De todos. Não é de um só. E usando a filosofia de todos. E a religião, me religa a Deus. Mas como eu me religo a Deus? Dando a minha parcela de contribuição para que a minha comunidade cresça. A comunidade da qual eu faço parte, centro espírita, trabalho, família, escola, o meu time de futebol. Entendam? Interessantíssimo isso, tá? Então, e Jesus coloca coisas interessantes que têm a ver com a caridade, que é o que eu falo dos treinamentos. O Sermão da Montanha é um negócio altamente interessante que o Gandhi disse que mesmo que Jesus não fosse o maior líder do mundo, só o Sermão da Montanha, bem entendido, mudaria todas as condições de vida do mundo. E Jesus disse o seguinte, nos seus ensinamentos, mas Jesus tinha uma coisa de legal que é difícil para a gente. Ele ensinava e fazia. Aí que está uma dificuldade enorme quando eu digo que nós conhecemos a lei, mas é difícil fazer. Por quê? Orgulho e egoísmo eram coisas que já estavam apartadas da vida de Jesus. Já não faziam mais parte. E ainda nós estamos lutando com esse orgulho e egoísmo. Mas a única maneira de nós conseguirmos ganhar do orgulho e do egoísmo, na minha opinião, é o treinamento da caridade e da humildade. Vamos ter dificuldade? Vamos. Vamos errar? Vamos. Mas vamos justificar a nossa vida através desse treino. Vamos justificar a nossa cabecinha a hora que deita no travesseiro e pode dizer, meu Deus, muito obrigado. Mesmo que esteja sendo caluniado, esteja sendo jogado para trás, esteja sendo roubado, sei lá o quê, mas o trabalho dele justifica a sua própria vida. E quando coloca a cabeça no travesseiro, pode fazer a sua oração, não de pedido, como é a maior parte das coisas que nós fazemos, mas de gratidão. De gratidão porque, inspirado por essas palavras, por esse treinamento, pelos espíritos que nos ajudam,
tá? Eu posso colocar a cabeça no travesseiro e dizer, meu Deus, que bom, foi um dia maravilhoso, obrigado. Em vez de ter que ficar só pedindo. Parece que nós somos uma fonte incessante de pedidos com muito pouco agradecimento. E aí diz Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então volta naquilo, a humildade, a caridade e o treinamento para isso continuam sendo a coisa mais importante da nossa vida. E para a gente encerrar, também faz parte do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado, nessa parte aí, Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Aqui, nesse texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles pegam a primeira epístola de Paulo. O que é uma epístola? É uma carta que Paulo mandava às igrejas que iam se formando conforme ele ia passando a mensagem de Jesus. Então havia uma igreja chamada Coríntios, tá? Então a primeira carta de Paulo a esses coríntios, no seu capítulo 13, nos versículos 1 a 7 e no versículo 13, Paulo diz o seguinte: e que sirva como a nossa prece de encerramento, mas sintam as palavras de Paulo. Coloquem no coração essas palavras para que saiamos daqui fortalecidos, que tenhamos vontade de ir atrás desse bem, que possamos, mesmo quando desanimados, dar um gás novo e recomeçar, que quando possamos ver alguém chateado, que possamos dar um pouquinho de nós, porque nós já ficamos chateados. Existe é ver que quando alguém está sofrendo por aquilo que eu já sofri, e eu sei de quanto dói, é poder tentar mostrar o caminho que eu usei para não estar mais daquele jeito. É dar de mim ao outro. Então, Paulo de Tarso diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. A caridade não se enche de orgulho, nem é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. A caridade não suspeita mal. Não se alegra com injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes continuam: a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Dentro dessa história da caridade, que nós possamos sair daqui com a mente programada para trabalhar, para estudar, para exercitar e com o coração cheio de amor, cheio de carinho, do carinho que existe em nós, do amor que existe em nós. Boa noite a todos.